Olá, estamos de volta com bondade como estilo de vida e estamos no tópico da leitura, o desafio de acalmar a mente, dando sequência aqui à nossa leitura meditativa do livro Bondade como Estilo de Vida, de Chandramukha Swami. Então, por que ouvir este livro? Por que ouvir esta leitura meditativa? Para aprender a viver a nossa vida aqui na Terra. Eu sou uma alma neste corpo e preciso aprender a viver no modo da bondade. E esse modo da bondade, ele tem vários estilos dentro dessa bondade, né? E hoje nós vamos refletir por que os grandes sábios, né, como chama na filosofia védica, os rishis, os pesquisadores da verdade, essa verdade que se liga à verdade absoluta, que é o próprio Deus, eles nos revelaram essas iluminações através de textos sagrados, como Jesus também falou, muitos ensinamentos de seus discípulos foram lá e compilaram os versículos da Bíblia, né, que nós precisamos ler a Bíblia, ouvir sobre a Bíblia, falar sobre a Bíblia, pesquisar sabedoria, compartilhar sabedoria. Então, para alcançar essa iluminação, os videntes espirituais, que são esses rishis, são os videntes da verdade, né? Eles encontraram forma de nos refletir sobre essas verdades absolutas, sobre essas profundas verdades, para que a gente tivesse uma vida mais amena, mais leve, né? E assim nos proteger dos encantos da energia ilusória, que é a energia da matéria. Essa energia que nos deixa condicionados e presos, né? E assim a gente precisa pesquisar caminhos que nos levem a essa autorrealização, porque o que é a autorrealização? Eu me realizo como uma alma neste corpo e não como um corpo em um corpo, porque o corpo ele só se movimenta porque existe uma alma, uma energia de Deus, criada por Deus, que chama-se Atma, alma, e o Param-Atma, que é a grande energia divina, criou toda essa estrutura para que esse corpo se movimente. E dentro desse corpo, a Bhagavad Gita explica que existe mente, sentidos, falso ego, existem os nossos sentidos, existe a nossa inteligência, existe a mente mimada que teima em querer levar a gente para o caminho errado, e a gente sem inteligência, a gente realmente cai no buraco errado, né? Desculpa aqui a expressão. Mas aí quando a gente começa a estudar os Vedas, a gente começa a buscar a fonte de tudo isso, que chama-se Brahma, que é a primeira criatura criada por Deus dentro da tradição védica, da filosofia védica. Lembre-se, eu estou falando de filosofia védica, ok? E Brahma, ele ocupa essa posição de alma, primeira alma criada por Deus, e ele também é responsável por criar a energia material. Então, através de todo o estudo, não de apenas uma simples leitura, a gente vai entendendo cada dia mais, né? E aí eu vou contar aqui uma história para vocês, né? É descrito que enquanto praticava austeridades, o que são austeridades? São práticas, tudo aquilo que a gente não quer fazer e que é bom para a gente fazer e a gente não faz, chama-se austeridades. Por exemplo, acordar de 3h30 da manhã para meditar é uma austeridade, né? Então, enquanto praticava austeridade sentado em uma flor de lótus, Brahma pôde ouvir a encantadora flauta de Deus, a vibração sonora transcendental, do qual se originam todos os ímpetos da filosofia védica. Ao ouvi-la, Brahma foi iniciado com o Gayatri, cuja corporificação é tida como a mãe de todos os Vedas. Então, Buda, né, que a gente conhece o budismo, né, que já se ouviu falar em budismo, na realidade Deus é um só, ele tem vários nomes, Buda, Jeová, Alá, Oxalá, Krishna, né? E para que a gente possa compreender, a gente precisa ler e a gente precisa estudar. A gente faz isso não, a gente quer trabalhar a semana inteira e quando chegar final de semana a gente se divertir, porque já vem segunda-feira e tudo recomeça da mesma forma. Geralmente a gente faz isso aqui na matéria, mas a gente entende que tudo tem uma historinha bonitinha, levezinha para ser contada. E aí
Brahma ouviu a flauta de Deus, o som transcendental, e formou um mantra que chama-se Gayatri, que é a mãe de todos os Vedas, que é o mantra dos mantras, que ele traz essa sonorização para que o som divino da flauta de Deus penetre os outros orifícios dos seus ouvidos, ou seja, penetre os sentidos. A gente entender que Deus também é música, é o mantra Hare Krishna, é o mantra Gayatri, é o mantra de todos os mantras, porque todos os mantras começam com O-M, que significa Om, que é o som da criação de Deus, porque Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Então, o Om, o símbolo Om, é o início de toda a cantoria transcendental. Então, assim, Senhor Brahma imediatamente tomou consciência da essência de todas as verdades e se iluminou por completo. E é assim que nós devemos proceder nessa nossa trajetória espiritual. Se não for nessa vida, será numa próxima, mas todos estão fadados a passar por essa iluminação. Todas as almas criadas por Deus no seu tempo requerido de cada um, né? Então, assim, depois de receber o conhecimento espiritual divino diretamente do próprio Deus, o próprio Brahma trouxe todo esse conhecimento para o seu coração e assim ele foi passando para outros seres. Ele recebeu de Deus, ele passou para Narada, que foi outro sábio, Narada passou para Vyasadeva e assim conservou os efeitos dessa preservação e registrou tudo em forma literária, que é o conhecimento védico, o conhecimento da sabedoria védica, conhecimento que leva a gente a acalmar a nossa mente e os nossos sentidos, através de um conhecimento que nos leva ao entendimento de quem eu sou. Quem eu sou, minha gente, quem é vocês, quem sou eu, quem somos nós, o que estamos fazendo aqui. Gente, a gente não está aqui só para brincar, de brincadeira. A Terra não é um parque de diversão. Aqui é um local que Deus nos traz para a gente evoluir. E para a gente evoluir, a gente tem que estudar. E para a gente estudar, a gente tem que ter uma mente mais calma, mais tranquila, para poder ouvir e entender, como eu estou tentando falar aqui para vocês, né? E o que consiste esses ensinamentos que são passados de tradição em tradição, de mestre em mestre, dos conhecedores da verdade? Os ensinamentos védicos da filosofia védica, eles descrevem o processo pela qual a alma pode escapar da roda interminável do samsara que o budismo fala, de nascimentos e mortes, e se libertar desse mundo material. Então, quando eu escuto um conhecimento, que esse conhecimento vai me trazer e vai fazer com que eu rode esta minha roda, e eu entenda que eu preciso sair deste enredamento, porque nós estamos presos no corpo, nós estamos presos no planeta, nós estamos presos nesse ciclo de nascimentos e renascimentos, e aí a gente precisa voltar a Deus, voltar ao Supremo, voltar ao reino de Deus, que tanto as religiões falam, reino de Deus. Onde é esse reino de Deus? Você sabe? Eu sei? Não. Mas nós estamos aqui estudando. De fato, os Vedas descrevem o mundo material como um lugar inadequado para a alma. Ou seja, os Vedas descrevem o mundo material como um local inadequado. Por quê? Porque aqui é um mundo de tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade é como uma gota de orvalho numa pétala de flor, que cai como uma lágrima de dor, já diz o poeta Vinícius de Moraes. Gente, isso é muito filosófico, mas ao mesmo tempo isso é muito orientador, porque se você olhar para a sua vida, pergunte, eu tive mais tristezas ou mais dores neste plano material? Eu posso responder por mim, eu tive mais dores do que alegrias. E todas as alegrias que eu tive terminaram, porque aqui tudo é condicionado, tudo tem um início, meio e fim, né? E aqui no mundo material é uma condição temporária, né? Então, por que eu não vou buscar um conhecimento para eu sair desse condicionamento e para que eu possa, na casa de Deus há muitas moradas, habitar? Isso é uma pergunta meditativa, né? A gente precisa sair deste mundo material
e ir para o mundo de Deus, regressar ao lar, regressar ao Supremo. Por quê? Porque a pessoa, a alma aqui neste corpo material, é comparada à de uma pessoa que se debate no oceano intransponível de nascimentos e mortes, onde as filosofias ateístas, são as filosofias que não ensinam sobre Deus, representam a maioria, né? Por quê? Porque aqui no mundo material tem os animais aquáticos ferozes, as reações kármicas nossas, os perigos dos redemoinhos, das enchentes, dos vulcões, dos terremotos, dos furacões, os desejos, as ondas gigantescas que cobrem a ansiedade, a alma de ansiedade, a ansiedade nossa, são como ondas gigantescas. Criam sentimentos constantes de cobiça e lamentação. Eu quero, eu odeio, eu amo, eu não amo, eu quero, eu não quero, as dualidades da vida. Que nós vivemos sobre dualidades. Luz, tá de dia, o sol, de noite a escuridão. Saúde, eu estou saudável, daqui a pouco eu adoeço. Então, isso chama-se dualidades, né? Para inspirar o ser corporificado a cruzar esse oceano de existência material, os Vedas declaram. Os Vedas, os primeiros habitantes da Terra, os Vedas que trouxeram essa iluminação. E aqui, neste livro, está trazendo uma forma bondosa da gente obter essa iluminação, obter esse conhecimento e se libertar. Não permaneçam em ilusão, vão para a realidade eterna. Não permaneçam na escuridão, vão para a luz. Não permaneçam no corpo material, tornem-se imortal. E como é que a gente se torna imortal? Nós somos almas já imortais. Nós somos almas eternas criadas por Deus. Nós fomos criadas e tivemos um momento do nascimento. E aqui estamos nós, de corpos em corpos, vivendo essas dualidades, vivendo essas dores, vivendo esses cansaços, né? E aí, né? Depois de muitos nascimentos e mortes, o indivíduo alcança a rara forma de vida humana, que, embora sendo temporária, que é essa forma agora humana, oferece a oportunidade de alcançar a mais elevada perfeição. Ele deve considerar que a gratificação dos sentidos é possível em qualquer forma de vida, enquanto a consciência espiritual só pode ser desenvolvida na forma humana de vida. Por exemplo, um gatinho, ele está numa forma animal. Ele não tem consciência, ele só tem instintos. E nós, que somos almas em corpos materiais, corpos físicos, nós temos a oportunidade de desenvolver a nossa consciência, expandir essa consciência em direção à consciência de Deus. A minha consciência menor em direção à consciência maior. E através disso eu preciso aprender com os Vedas, com a ciência suprema, com os livros sagrados, a evoluir. E assim eu vou expandindo essa consciência espiritual que só é dada na forma humana. Então aproveitem esse momento agora para expandir a consciência e não limitar sua consciência nas formas materiais daquilo que se vê apenas, né? Portanto, quem é sóbrio deve envidar esforços para superar o ciclo de renascimentos. É um livro sagrado dos Vedas, compilado, Srimad Bhagavatam, né? Então, Srimad Bhagavatam, ele fala, os Vedas falam, saia desses corpos materiais e habite corpos luminosos, corpos mais luminosos. Na casa de Deus há muitas moradas. E assim, não permaneçam nessa ilusão material, vão para a expansão de consciência espiritual. Aí eu pergunto, você quer isso? Eu quero. Porque eu estou nesse processo. Não é um processo feito um clique mágico, mas é um processo dia após dia, onde você deve ter suas práticas espirituais, seus cantar dos santos nomes, cantar dos mantras védicos. Você deve buscar essa iluminação, ou não, fique do jeito que estão. É uma opção, nós somos, Deus dá livre-arbítrio. Então, o que eu quero para mim, eu quero evolução. Eu não quero mastigar aquilo que eu já sei qual é o sabor, eu quero mastigar aquilo que eu preciso mastigar para evoluir. E mastigar é ouvir, é ler, é falar, é compartilhar, é divulgar esse conhecimento. E por que isso tudo?
para que a gente saia desse estado material de cobiça, de lamentação, de ansiedade, de desejo, de reações kármicas, porque nós estamos presos a tudo isso que foi lido aqui. Então, não permaneça em ilusão, vá para a realidade eterna. Não permaneça na escuridão, vá para a luz. Não permaneça em um corpo material, torne-se imortal, expandindo sua consciência espiritual, que só pode ser desenvolvida na forma humana de vida, aqui e já. Com gratidão, encerro mais um dia de bondade como estilo de vida. Gratidão!